Bum! Que bom, que bom, que bom. Estudos para concurso pro INSS, direito administrativo da lei de improbidade. Só tem um problema, a lei de improbidade mudou tudo. Hahaha. Em 2021 mudou. Então vai cair alguma coisa que tá na apostila. Mas eu vou ler aqui os textinhos que eles escreveram da apostila. Na verdade, na apostila, a maioria da coisa da parte que tinha lá era sobre lei seca mesmo. O que cai na lei de probabilidade, né? Se você estuda ela, cai assim, cai o básico do artigo primeiro, né? E depois cai o artigo 9, 10 e 11, né? Que é praticamente você conseguir saber diferenciar o que é ilícito, o que quer dizer, o que é improbidade administrativa, os três tipos de improbidade administrativa, né? O quarto tipo nem nunca cai. O quarto tipo de mexer com os tributos. Daí, você tem que saber, né? O, o artigo 9, né? O enriquecimento ilícito de. Qual é a palavra mesmo? Enriquecimento. Quer dizer, fico falando o nome, mas fico falando como se eu não falasse, né? Eu tô falando o nome, tipo, enriquecimento ilícito toda hora, mas eu tô falando como se eu não soubesse, meu. Qual é, meu? Tô mal confuso. Então, basicamente tem probidade administrativa de enriquecimento ilícito, o cara ganhou dinheiro, ou o cara causou dano ao erário, ou ele foi contra os princípios. Essa é a hierarquia dos trequinhos. Daí, você tem que, basicamente, as únicas que só tem questão de probabilidade administrativa é disso. Você tem que saber a diferenciar eles, porque cada um dos artigos tem uma listinha de incisos com o que é cada um. Daí, o de enriquecimento ilícito, o cara sempre vai falar com alguma verbo tipo de um cara pessoal, tipo, você ganhou o dinheiro, você ganhou uma vantagem, a pessoa ganhou uma vantagem. Daí no enriquecimento, quer dizer, no dano contra o erário, ele vai falar que sua ação, ele vai falar de o carinha fazer ações, tipo, ele não ganha nada, ele não fez o enriquecimento ilícito, mas ele fez ações contra a lei. E a coisa aqui, quando faz as coisas contra a lei, é sempre presumido que vai causar danos ao à administração. Por exemplo, não seguir as regras de licitação e daí você vai fazer causar danos na administração por causa que você vai fazer ou fazer a administração gastar mais com as coisas dela ou fazer ou vou fazer um projeto ruim, esse tipo de coisa. E contra os princípios, contra os princípios, mas principalmente contra a moralidade, né? Tipo, mesmo que você não cause dano, você está fazendo alguma coisa que, que quebra a imagem da administração pública. Um exemplo disso é aquele de você quando passar alguém na frente da fila de processos, esse tipo de coisa, entende? Basicamente são essas três coisas que tem. Você tem que diferenciar os três, né? Daí, pelo que eu vi, as coisas que mudaram na 8429, probabilidade administrativa, basicamente, alguns incisos desses caras mudaram. E o artículo 1, tipo o capítulo 1 das posições gerais, mudou tudinho. Alguns artículos foram revogados. E não que foi tudinho mudou, é que colocaram um monte de parágrafos que foram revogados e colocaram um monte de parágrafos dentro do artículo 1. Eu acho que foi tipo, só revogou e colocou tudo no mesmo artículo, estranhamente. E daí alguns incisos foram mudados dos artículos nos artigos 9, 10 e 11. Tô olhando aqui, agora vamos ver só as frasezinhas da apostila velha, né? Que são desatualizadas. 8429, dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos no caso de enriquecimento ilícito, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função administrativa direta ou indireta do funcionário ou de outras providências. Cansada a consciência nacional da corrupção instalada no país, o Congresso Nacional editou uma lei procurando garantir ao erário cofres públicos contra os ladrejes. Olha, interessante. Um conceito mais fácil de entender ainda o que é o erário, né? O contra o erário. É contra os cofres públicos que faz a gente gastar dinheiro ou perder dinheiro, né?
Entendi. Que, travestidos de agentes públicos, dilapidam o patrimônio e a econômico-financeiro e moral da administração pública, vendendo ou surrupiando das mais variadas e sofisticadas formas. Essa lei apenas procura prever situações de criar instrumentos para que a punição, da lei penal não acabe premiando tais ladravazes, que acabavam sendo miliardários e com condenaçãozinha simbólica. Condenaçãozinha simbólica. Que interessante. Bom, agora que eu li isso, eu lembrei de uma outra coisa básica que está aí nos concursos sobre improbidade administrativa. Além desses três, de diferenciar os três coisas. É uma pegadinha que fazem toda hora. É assim, a improbidade administrativa não quer dizer não afeta os outros processos. Sacou? Os outros processos eu quero dizer civil e criminal. Porque a improbidade administrativa é tipo crime. Mas não é. Ah, nem sei explicar. Mas então, quando acontece a improbidade administrativa, ela tem vários entes, né? Quer dizer, como se diz? Vários níveis, né? Daí tem nível de civil, administrativo e penal, de punições, entende? O nível crime, o nível de punição administrativa, tipo sanções, demissão, e tem a civil também, a indenização, né? Esse tipo de coisa. Deixa eu ver mais alguns casos, mais alguns parágrafos da apostila. Visando nossa rigorosa punição disciplinar e administrativa dos agentes públicos improbos, como a sua responsabilização criminal e, sobretudo, civil para a recomposição de patrimônio público contra a danosidade dessas desonestidades. Atente mais uma vez que serão alcançados todos os agentes que cometerem improbidade, exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta e fundacional. Pouco importa federal, estadual, municipal, distrital, ou mesmo a empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% dos patrimônios ou de receita anual. Aliás, a conduta improba estará caracterizada também na investida contra o patrimônio das entidades que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daquelas pela cuja criação ou custeio erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio da receita anual, limitando-se, nestes casos, a seção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Interessante, né? Esse último. Mas, afinal, o que caracteriza a improbidade? A lei distingue três espécies de improbidade: administrativas, que produzem enriquecimento ilícitos, que causam dano ao patrimônio público, e as que apresentam contra os princípios públicos. A que causa dano ao patrimônio é chamada de dano ao erário, aos cofres, né? Que falou lá. Esses três, e não sei porque não está na apostila, mas tem um quarto que se chama 10 no nível A, 10A, que é quando é contra os cofres públicos, que fala de tributos. Tipo, se você quer saber o que é o 10A, é só tributos mesmo. Se tiver a palavra tributos, é o 10A. Bom, os atos de improbidade administrativos que instrumentam o enriquecimento ilícito são definidos e descritos no artigo 9 da Lei 8429, enquanto os que causam dano ao erário estão previstos no artigo 10 da referida Lex Síndica Lei, tá? Lex Lei. Descreve no artigo 11 dos atos de improbidade administrativa. Taziconde. E mais alguns 3 parágrafos, tá? Eu acho que eu li errado a ordem da lei dos parágrafos, mas tá certo. Derivado do latim improbitate. Improbidade, improbitate. A expressão improbidade revela a desonestidade do mau caráter, senão até a maldade e a perversidade. Qualificada pelo adjetivo administrativa, repassada a ideia de conduta desonesta do agente público que administra o patrimônio dos interesses públicos. Interessante. A atividade administrativa há de se revestir de crédito e eficiência. Crédito e eficiência.
e preenche perene de ética e legalidade, a par de direcionada para a efetiva satisfação do interesse social, sem ensanchas as mesquinhez ou servilidade aos interesses privados ou às particulares ou probiso será o agente público que apartar sua conduta desses parâmetros. Como bem observe, Marino Filho, Fasiglini Filho disse assim: outros reclama-se e outros disseram assim: reclama-se de todo e qualquer agente por qualquer nível que possua um contingente mínimo de predicados ligados à moralidade pública, tais como a honestidade, a lealdade e a imparcialidade. São qualidades essenciais naturalmente exigíveis em qualquer segmento das atividades profissionais, e com mais são aquela daqueles que integram os quadros públicos e gerenciam os bens de coletividade, dos quais não podem dispor e pelos quais devem zelar, se é natural que a conduta dos agentes públicos esteja permanentemente sob a fiscalização popular. Este, porém, quase sempre é insuficiente para corrigir as instruções patrocinadas por conduta que, sem acarretar qualquer dano ao tesouro e sem ensejar a configuração do enriquecimento ilícito, ferem o quê? Profundamente os princípios éticos e jurídicos que presidem a administração pública. Né? Isso aqui é praticamente toda a improbidade. E assim terminam os textinhos, parágrafos que estavam na apostila desatualizada. E agora vamos ler, né, o 8429, só o capítulo de Expões Gerais, que foi a coisa que mais mudou. O Lei 8429 dispõe sobre sanções aplicáveis em virtude da prática dos atos de improbidade administrativa, que estão enumerados no parágrafo 4 do artigo 37 da própria CF. Tipo, lá tá escrito basicão, tipo, todas as punições e tudo, mas não tem especificado, tipo, não tem uma lista das coisas que são consideradas cada improbidade, mas também não tem as quantidades de multas, esse tipo de coisa. Mas tem o basicão, que tá tudo aqui na lei, é tipo repeteco a lei. Exposições gerais. Redação nova, vou falar primeiro que tudo que mudou em 2021. O artigo 1 tem redação nova, o parágrafo único foi revogado porque colocaram um monte de parágrafos novos. Colocaram parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parágrafos novos. O artigo 2 mudou a redação de novo, mudou a redação e foi incluído um parágrafo no 2. O artigo 3 mudou e daí colocaram de novo 2 parágrafos no 3. O 4, 5 e 6 foi revogado, o 7 mudou, o parágrafo único foi revogado. O 8º mudou e um oitavo foi anotado um 8º A, um novo 8º, parágrafo 8. O que será que vai falar? Agora que eu vi o 8 aqui e eu li a palavra sucessor e herdeiro, me lembrou de outra coisa que cai muito nos concursos de probidade, que cai em probidade administrativa, né? Que é o herdeiro. Eles sempre colocam lá como uma pegadinha, que é tipo, não é uma pegadinha, é tipo a opção que você nunca tem que escolher. Uma opção é a opção de bandeja que você nunca pode escolher, se você estudou direito, né? O carinho e as pessoinhas que causaram improbidade administrativa são obrigadas a sancionar. São obrigadas, não a sancionar, são obrigadas a pagar de volta os danos aos cofres públicos, entende? Daí, o que acontece quando o cara não conseguiu pagar? A administração não fica, ela não perde contas. Além do dano moral e mental que os herdeiros têm, eles não vão ser obrigados a pagar uma dívida que eles não criaram, entende? Que bonitinho. Então, os carinhas administrativos não vão precisar pagar as dívidas dos seus parentes corruptos. Daí, na lei, protege eles escrevendo até o limite da herança. Bom, também pode ser possível que toda a herança seja destruída só por causa disso, né? Mas, ou seja, eles não vão tocar nada que seja do próprio carinha. Mas já que o próprio servidor público tem que ficar declarando bens, é possível você não vai se safar dessa sua herderação se você com o servidor que vai, tipo, fica transferindo os bens que ele ficou roubando
pro nome dos filhos e tudo isso, não. Eu tenho uma investigação pra você pegar essas coisas de volta, entendeu? Só as coisas que você mesmo conseguiu, que não foram roubadas, é que são consideradas suas. Consideradas. Bom, vamos lá. O artigo 1 do sistema diz assim: o sistema de responsabilização dos atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício das funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos desta lei. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9, 10 e 11 desta lei, salvados os tipos previstos em leis especiais. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado no 9, 10 e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Não bastando a voluntariedade do agente. Agora eu não entendi. Sabe? Tem umas coisinhas de dolo e culpa nessa lei, né? Ou só tem uma coisa daí, dessa lei, tem três. Só tem um, pelo menos, eu não sei se mudou agora, já que tá escrito desse jeito estranho, mas não tem culpa na improbidade administrativa. Mentira, tem sim, só que ela era só no considerada nas coisas de... E agora? As coisas contra o... contra o erário, ou seja, por negligência, alguma coisa lá, imperícia, imprudência, o cara causou danos aos cofres públicos. Daí, isso aí é considerado, a administração tem direito a pedir uma indenização do servidor público, né? Mas isso é meio que considerado improbidade administrativa, sem intenção? Acho que, na verdade, acho que faz sentido, mais sentido isso aí que está escrito, né? Não ser considerada, sempre tem que ser considerada a intenção do cara, né? Bom, acho que não tem culpa, né? Então, todos os aspectos têm dolo. O terceiro, o mero exercício da função ou o desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por atos de improbidade administrativa. Sem comprovação de ato doloso com fim ilícito. Ou seja, o fim não é contra a lei e não é doloso. Daí o cara não vai ser responsabilizado de ato administrativo. Acho que, ou seja, acho que eles estão salvando os caras com culpas. Aplica-se ao sistema de improbidade disciplinada, nesta lei, os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Os atos de improbidade violam a probidade da organização do Estado e do exercício das funções e a integridade de patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta, no âmbito da União, dos Estados e dos municípios e do Distrito Federal. Incluído pela lei 14.000, sei lá o que. Só para falar que qual é a lei que... de 2021, tá? 6. Esses sujeitos às sanções estão sujeitos às sanções dessa lei, daí aquela listinha que ficou falando toda hora, os parágrafos. Os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que recebe subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício antes os entes públicos ou venais previstos no parágrafo 5. Hã? Parágrafo 5. Eu vou ler de novo, só para que eu estou me confundindo. As probidades violam a probidade. Os atos de improbidade violam a probidade. Na organização do Estado, no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivos, os poderes, bem como a administração direta e indireta na União, tá. Bom, é bem mais amplo do que estava escrito antes, né? Porque os caras falavam autarquias, falavam outras coisas. Mas agora é só, direta e indireta e todos os poderes, basicamente. Daí vocês falam que estão sujeitos às sanções dessa lei, todo mundo que tem algum dinheiro, mesmo que seja entidade privada, tem dinheiro, subvenção que receba dinheiro público, certo? De que jeito que o patrimônio privado recebeu o dinheiro? Por subvenção, que é o meio de os entes públicos dar dinheiro para os privados para eles fazerem os trabalhos deles, benefício, incentivo, fiscal, benefício incentivo, fiscal creditício, todas essas coisas aí, eles são sujeitos a sanções. Ou seja, qualquer um que usar dinheiro público está sujeito a sanções. Próximo, 7. Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos a sanções desta lei os atos de produtividade praticados contra o patrimônio da entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual. Limitado ao ressarcimento de prejuízos, neste caso, a repercussões de ilícitos sobre a contribuição dos cofres públicos. Tem que repercutir a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres, né? 8. Não configura improbidade de ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência ainda que não especificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário.
E assim termina o partículo. Interessante essa última de não ser incluída na probabilidade, né? Sobre uma divergência de interpretação de lei, ou seja, o cara errou por causa de uma interpretação da lei estranha, mas que foi baseada no que? Na jurisprudência. Tipo, é claro que você não pode fazer uma própria interpretação da lei e daí depois dizer que não, que foi por causa que você interpretou a lei errada. A interpretação da lei ela só pode ser errada se ela for baseada numa jurisprudência. Por quê? Uma jurisprudência é os caras, os juízes lá, os magistrados queridos, pesquisadores de direito, foram lá e pesquisaram as coisinhas dessa lei, fizeram trecos e tudo, e descobriram que essa lei e interpretaram desse jeito. Só desse jeito que pode ser considerada uma omissão decorrente de divergência interpretativa. Isso é interessante, né? Para só não confundir. Ainda que não pacificada, essa jurisprudência. Mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente das decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Legal. Artigo 2. Para os efeitos desta lei, considera-se o agente público, o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce ainda intransitoriamente ou sem remuneração por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1 desta lei. Tipo o INSS ou tipo o IBGE. Sacou? Parágrafo único. No que se refere ao recurso de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nesta lei o particular, pessoa física ou jurídica que celebra com a administração pública convênio, contrato ou repasse de contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Legal. Todo mundo que tiver recebeu aqui, mesmo que trabalhe com convênio, como convênio ou contrato, ele está lá vinculado com a administração, então vale ser referido para improbidade administrativa, né? As disposições, artigo 3, as disposições desta lei são aplicáveis no que couber, aquele que, mesmo não sendo agente público, induz ou concorra dolosamente com a prática do ato de improbidade. Essa aqui não entendi, está escrito praticamente a mesma coisa que estava antes? Será que... não sei, não vou tentar interpretar. Basicamente, existem dois agentes que são considerados para improbidade administrativa. O primeiro é sempre agente público, ele é o cara básico, e é basicamente o cara que é considerado sempre para a improbidade administrativa. É o único cara que pode fazer a improbidade administrativa, mas tem um cara extra, o privado. Um cara extra que é considerado na improbidade administrativa quando ele ajuda, participa. Também tinha uma disposição que falava que ele só é considerado como um ajudante, um cara que ajudou na improbidade administrativa, quando ele sabia que o agente público era agente público. O que é meio estranho, eu não sei se isso aqui ainda está escrito. Na verdade, essa coisa estranha que eu acabei de falar, eu nem sei se ela está escrita, eu não lembro dela estar escrita aqui, mas era isso que ensinavam. Bom, deixa eu ver mais uma aqui, parágrafo desses caras terceiros. Os sócios, cotistas, diretores e colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites de sua participação. As sanções desta lei não se aplicarão à pessoa jurídica caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado com ato lesivo à administração pública de que trata a Lei 12.846 de 3003. Interessante. Vamos ver isso aqui. A Lei 12.846 diz assim: depois que dispõe sobre responsabilização administrativa e civil de pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração pública nacional e estrangeira e de outras providências. Agora só vou ler o parágrafo de disposição geral básica. Essa lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Legal. Aplica-se o disposto nesta lei às sociedades empresárias e sociedades simples, personificadas ou não, independentemente de forma de organização ou modelo societário adotado, bem como qualquer fundações associadas de entidades ou pessoas ou sociedades estrangeiras que tenham sede filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente. Bonitinho. Temporariamente. Volta aqui no 849, probidade. As sanções dessa lei não se aplicarão à pessoa jurídica caso o ato de improbidade administrativa esteja também sancionado como ato lesivo à administração pública de que trata essa lei aí.
não se aplicarão a uma pessoa jurídica, caso de improbidade. Essa coisa nacional e internacional não se aplica. Uma coisa que não se aplica é a pessoa jurídica. Interessante. Na verdade, eu nunca soube. Eu sempre pensei que caía só em pessoas físicas, não em pessoas jurídicas. É estranho estar escrito isso. Porque eu nunca pensei que era. Interessante. Volta um pouco. Não cai na pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública. Ele é considerado um ato contra civil e administrativo. 4 revogados, 5 revogados, 6 revogados, 7. Se houver indícios de ato de improbidade de autoridade que conhecer os fatos representará ao MP competente para as providências necessárias. Isso aqui eu já vi numa pergunta de concurso, assim. A quem que você representa? O MP é o nosso querido cara que verifica se está tudo certo, se as pessoas estão fazendo as coisas pela lei e protege e faz por iniciativa própria a proteção das pessoas do Estado. Querido, né? Representa ele para ele fazer os processos, ativar o processo, né? Artigo 8. O sucessor e o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor de herança ao patrimônio ou do patrimônio transferido. Acho que tá a mesma coisa, só que eu acho que essa coisa de patrimônio transferido ou que se enriquecer ilicitamente são meio que mudou aqui o jeito que está escrito. Oitavo A, para terminar. A responsabilidade sucessória de que trata o artigo 8 dessa lei aplica-se também na hipótese de uma alteração contratual. Alteração contratual? De transformação, de incorporação, de fusão ou cisão societária. Acho que faz sentido. O cara, tipo, usou o poder público para contratar pessoas. Tipo, ele fez algum parente, algum herdeiro, criar uma pessoa jurídica para ser contratada, entende? Esse é um movimento bem comum, bem conhecido de para fazer improbidade administrativa. Mas imagina que tipo, os caras criam mais, né, aquela coisa de jeitinho brasileiro. Os caras criam mais coisas para complicar ainda mais de achar ou descobrir que estão roubando. E se fizessem isso aqui que estão falando aqui? Uma responsabilidade sucessória de que tá tudo doido. Tipo assim, o cara faz lá o enriquecimento ilícito, fazendo a contratação de um herdeiro ele fez o herdeiro fazer virar uma. Não, nem é o herdeiro, porque assim seria muito óbvio, nem dá pra descobrir. Nem dá pra falar que não era. Assim, o carinha lá, que tá fazendo enriquecimento ilícito, ele faz um parceiro dele virar uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica é contratada, faz uns rolos lá e ela é contratada para fazer algum trabalho. Nesse trabalho o cara vai lá e paga, sabe? Faz aquelas coisas ruins, tipo, paga mais pro cara fazer um trabalho de merda. Daí o dinheiro extra vai para os bolsos do carinha e do próprio e do outro cara que está sendo contratado também. Só que para ficar meio secreto, esse cara o tá vendo aqui? Acontece essa coisa aqui de responsabilidade sucessória, uma alteração contratual, transformação, incorporação ou fusão de decisão societária. Essa coisa de sociedade, assim. Daí algum sucessor vai lá e vira sócio dessa empresa aí. Daí o que vai acontecer é uma parte do dinheiro que esse cara que o primeiro estava sendo roubando com o enriquecimento ilícito vai indo para o seu sucessor, entendeu? E daí é como se o dinheiro, já que que esse sucessor estava recebendo como sócio, era um dinheiro de sócio, né? Ou seja, um dinheiro que o cara estava gastando dinheiro para tá usando parte do seu dinheiro para enriquecer. É como parece limpo com como é que se diz, né? Como é que se diz esses movimentos, né? Limpeza de dinheiro, isso. Para parecer que é boa, que é saudável esse dinheiro. Não consegui lembrar a palavra, tá? Parágrafo único dos 8. Para terminar, nas hipóteses de fusão e incorporação, a responsabilidade sucessora será restrita à obrigação
de reparação integral do dano causado até o limite patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nessa lei, decorrentes de atos e fatos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação, exceto no caso de simulação ou de evidente intuito de fraude devidamente comprovados. Interessante esse excetos, né? Os excetos são muito importantes para as provas. E assim termina o básico que eu vou estudar de improbidade administrativa para o INSS. Tchauzinho. Próximo conteúdo sobre processo administrativo.